Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Geografia Online. Nós estamos estudando Geologia nesse módulo 2. Nós já falamos a respeito da estrutura geológica da Terra e do Brasil. Falamos também sobre a formação das rochas. E agora nós vamos entrar numa parte bem legal, bem interessante da geografia e da geologia, que são, olha só, os fenômenos geológicos, terremotos, vulcanismos, tsunamis. Todos esses fenômenos são analisados nessa aula. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de aprender. E nós vamos analisar da seguinte forma. Nós vamos começar falando qual é o pensamento, qual é o conhecimento que nós temos hoje a respeito desses fenômenos. Depois nós vamos analisar teorias que tentaram explicar esses fenômenos lá no passado. E nas aulas seguintes nós vamos analisar cada um desses fenômenos geológicos incríveis. E para explicá-los nós vamos fazer em 2 vídeos, tá? Então essa aqui é a parte 1 e depois nós vamos ter a parte 2 dando sequência a esse conteúdo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula. Vamos começar analisando então qual é o conhecimento que nós temos hoje a respeito desses fenômenos geológicos. Dá uma olhada aqui no quadro. Olha só, a litosfera ela é uma parte da Terra que é formada pelas crostas oceânica e continental, como vimos na aula anterior. E também ela é formada pela parte superior do manto. Então a palavra litosfera significa esfera rochosa ou esfera sólida, ok? Logo abaixo da litosfera nós temos também a astenosfera, que nós já falamos também na aula anterior. E nela ocorrem movimentos que arrastam a litosfera, provocando ruptura em placas. Essas placas são as placas tectônicas. Então, à medida que há esse movimento e essas placas se movimentam, nós temos então a ocorrência desses fenômenos geológicos que nós estamos falando. Vulcanismo, terremotos, tsunamis, todos acontecem assim. Mas talvez você tenha pensado, mas eu já sei disso, professor. Toda vez que tem um terremoto, tem um tsunami, a mídia fala sobre isso. Ok, mas você sabia que nem sempre acreditava-se nisso? Nem sempre nós tínhamos acesso a esse conhecimento? Bem, então nessa aula nós vamos analisar algumas dessas teorias que lá no passado tentaram explicar a ocorrência desses fenômenos. Uma delas foi essa aqui, ó, teoria da deriva continental. Está aqui no quadro. O Alfred Wegener, que foi um cientista alemão que viveu entre 1880 e 1930, ele dizia o seguinte, que em algum momento da história geológica do planeta existia um único continente chamado Pangeia. Esse continente, ao longo de milhões de anos, foram se fragmentando, dando origem aos atuais 6 continentes. E como que o Wegener chegou a essa conclusão? Uma delas, eu tenho certeza que você já pensou. Olha só, ele fez algumas observações. Ele percebeu que havia um encaixe dos contornos da África e da América do Sul. Eu tenho certeza que quando você olhou o mapa mundi pela primeira vez, você viu isso. Parece que em algum momento eles já estavam juntos. E foi isso que o Wegener falou e observou. Também, ele fez outros estudos e percebeu a presença de rochas e fósseis semelhantes tanto na América do Sul quanto na África. E aí ele chegou a essa conclusão. Ele apresentou o resultado dos seus estudos, da sua teoria, para a comunidade científica do seu tempo e daí os cientistas falaram, bem, Wegener, tudo que você falou faz sentido, mas tem uma pergunta. A pergunta é, qual foi a força responsável pela separação dos continentes? Aí o Wegener coçou a cabeça e falou assim, não sei. E a comunidade científica do seu tempo não aceitou a sua teoria. E é interessante que o Wegener morreu sem comprovar a sua teoria. Porém, anos depois, surge uma outra teoria. Essa aqui, ó, a teoria da tectônica de placas, que vai aprovar, vai comprovar a teoria de Alfred Wegener. E no próximo bloco eu vou te explicar melhor a respeito dessa teoria.
Será que a teoria do Alfred Wegener, a teoria da deriva continental, foi comprovada? Foi sim, mas infelizmente, como eu disse no bloco anterior, ele morreu sem poder comprovar a sua teoria. Nas décadas de 40 e 50, houve vários avanços tecnológicos devido ali à Segunda Guerra Mundial e a partir daí surgiu uma descoberta que revolucionou a geologia mundial. Foi a descoberta da dorsal mesoatlântica. A dorsal mesoatlântica é uma cadeia montanhosa submersa no fundo do Oceano Atlântico. Essa descoberta mudou os rumos das pesquisas. Não era somente a crosta continental que se deslocava, mas o assoalho oceânico também, pois foram identificadas atividades vulcânicas e a formação de rochas mais recentes com pelo menos 185 milhões de anos do que as encontradas próximo ao continente africano e sul-americano. Dessa observação, constatou-se que havia algum material sobre a litosfera que se movimentava, e isso comprovou a teoria da deriva continental, que até então estava imprecisa e não estava comprovada, e redefiniu-se esse conceito como a teoria da tectônica de placas. Dessa forma, a teoria da deriva continental foi comprovada e chegou-se à seguinte conclusão, que imensos blocos rochosos se movimentavam, estavam flutuando sob o manto terrestre. E esses movimentos, então, foram responsáveis pela separação dos continentes, do continente Pangeia, que Wegener não conseguiu comprovar. E vejam o quadro, a conclusão que nós temos. Movimentos de placas tectônicas liberam grande quantidade de energia que causam os fenômenos geológicos como terremotos, vulcanismos, tsunamis e, além disso, são responsáveis pela formação de dobramentos, pela formação do relevo terrestre. Mas na última aula desse módulo eu vou falar mais sobre esses fenômenos, tá? Vai ser uma aula especial falando sobre terremotos, vulcanismos e tsunamis. Agora nós vamos falar um pouco mais a respeito do relevo terrestre. Então, à medida que a geologia do planeta vai se desenvolvendo, nós temos a formação de diversos tipos de relevos. Um deles são os relevos continentais, que são formados pelas montanhas, pelos planaltos, pelas planícies e as depressões. Nós temos também um tipo de relevo que ocorre no fundo do mar, no fundo do oceano, que são as plataformas continentais, o talude continental, a planície abissal, a fossa abissal e a dorsal oceânica. Então, a partir de agora, nós vamos analisar cada um desses relevos. As montanhas são formas de relevo geralmente com altitude mais elevada. Quando agrupadas, constituem as serras, as cordilheiras e os maciços. As montanhas formadas mais recentemente no tempo geológico costumam ser mais altas, com vertentes mais íngremes e maior dissecação dos vales fluviais. Já as mais antigas geralmente apresentam menores altitudes e vertentes mais suaves em virtude do maior tempo de atuação dos processos erosivos. Já os planaltos são superfícies mais ou menos planas, situadas em diferentes altitudes e delimitadas por escarpas íngremes. A origem dos planaltos pode ser diversa e, por isso, eles podem ser chamados de planaltos de erosão, planaltos vulcânicos e planaltos tectônicos. As planícies são formas planas ou pouco inclinadas, onde predomina o processo de deposição de sedimentos. Elas podem ser classificadas em planícies marítimas ou costeiras e continentais. E as depressões são áreas geográficas com altitude menor do que as áreas ao redor, depressão relativa, ou do que o nível do mar, depressão absoluta. A origem das depressões pode estar associada aos agentes internos ou aos agentes externos, que nós já analisamos na aula anterior, como é o caso da depressão periférica paulista, formada pela ação erosiva dos rios. Agora nós vamos falar a respeito do relevo oceânico. Vamos começar analisando a plataforma continental, que é constituída pela continuação da margem dos continentes
da crosta continental submersa pelas águas oceânicas. Já o talude continental é a formação sedimentar inclinada em direção ao fundo do oceano. A planície abissal é uma área profunda e relativamente plana que se estende da base das elevações continentais até os relevos íngremes das cordilheiras oceânicas. Apresenta profundidades entre 4.600 metros e 5.500 metros. A fossa oceânica ou a fossa abissal é uma profunda depressão formada abaixo da plataforma continental em zonas de subducção de placas tectônicas. E a cordilheira ou dorsal oceânica é uma feição longa e contínua formada pelas zonas divergentes de placas tectônicas. Nas regiões centrais das cordilheiras existem intensas atividades tectônicas. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula de geologia aqui do nosso curso de Geografia Online. Aqui nós analisamos as principais teorias que tentaram explicar a geologia, explicar as placas tectônicas. Falamos da teoria da deriva continental do Alfred Wegener. Vimos que ele não conseguiu comprovar sua teoria em vida, porém, a partir da década de 40, década de 50, novas tecnologias comprovaram a sua teoria e surgiu uma outra teoria, que é a teoria da tectônica de placas, que é um conhecimento que utilizamos até hoje para explicar os principais fenômenos geológicos existentes. E no final da aula você analisou aí as principais características tanto do relevo continental quanto do relevo oceânico. E se você ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto, você pode ficar à vontade para comentar, para perguntar na área disponível para comentários aqui da nossa plataforma. Eu vou ter um imenso prazer em responder às suas dúvidas. Aproveite para compartilhar esse curso com os seus amigos, com pessoas que você sabe que têm interesse em aprender geografia. Espero que você tenha aprendido e eu te vejo na nossa próxima aula. Tchau!